Olá, concurseiros de plantão. Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Estamos aqui hoje, senhores, para iniciarmos nosso curso completo em teoria e exercício de gerenciamento de projetos, de acordo com a nova versão que nós temos, a nova edição do PMBOK, quinta edição. Tudo bem? Do português foi traduzido, é claro, em 2013 e criado em 2012. Primeiro ponto que eu vou pedir a todos aqui, senhores, esse aqui é um projeto piloto, trabalhado do site tipraconcursos.net. Esse projeto piloto está sendo divulgado no nosso canal do YouTube, que é o canal TI para Concursos. Então eu peço a todos os senhores, vamos estimular o projeto. Como? Curtindo, compartilhando e principalmente se inscrevendo no canal, para que as notificações dos novos vídeos acabem sendo trazidas para vocês. Outro ponto, gente, esse daqui é um curso completo. Então, o que eu estou falando para vocês? Vocês precisam de material em PDF falando sobre o conteúdo, material em PDF falando sobre qualquer outra disciplina da tecnologia da informação? Ótimo! Entrem no site que está aqui embaixo, www.tipraconcursos.net, senhores, e matriculem-se um curso lá dentro. Nossa equipe é especialista e composta por professores extremamente capacitados a escreverem sobre o conteúdo, bem como a gravarem videoaulas, a apresentar videoaulas e até mesmo, né, gente, é claro, trabalhar com cursos presenciais das mais diversas disciplinas da tecnologia da informação. Por tal motivo, inclusive, vocês vão verificar que nossos cursos são um pouco maiores, nossos cursos não apresentam conteúdo superficial, ou seja, estou falando o seguinte, o concurseiro que quer efetivamente passar em um curso de alto nível de tecnologia da informação, esse tipo de material que a gente fornece é para vocês, tá bom? Assim como aquele concurseiro que está começando também a estudar e não quer ficar boiando, não quer ficar na dúvida sobre qualquer tipo de conteúdo. Vem comigo aqui, gente, vamos especificar agora as regras do jogo. Quais são as principais regras do jogo? Primeiro ponto, nosso curso tem foco na disciplina de gerenciamento de projetos, de acordo com o que é apresentado no PMBOK quinta edição. Quanto a isso, está dominado, tranquilo? Ok. Outro ponto, nosso curso ele vai ser trabalhado em teoria e exercícios. O que isso quer dizer? Como ele é um curso completo, ele é um curso mais extenso, a gente vai apresentar o quê? 80% de conteúdo teórico, mais uns 20%, 25% de exercícios comentados, para poder fazer o quê? Fazer com que vocês verifiquem, afinal de contas, que o conteúdo apresentado realmente é um conteúdo cobrado em gerenciamento de projetos, quando a gente fala de provas de concurso público, tudo bem? E mais do que isso, para que vocês consigam também fixar o conteúdo. Isso faz parte da didática com a qual eu trabalho. Outro ponto, vou trabalhar frequentemente com alguns mnemônicos, vou trabalhar com técnicas mnemônicas bem específicas, como acrônicos, inclusive, histórias contadas, narrativas de memória, né? Para que vocês consigam, afinal de contas, compreender o conteúdo e trabalhar com ele da melhor maneira possível. Poxa, professor, e agora? Eu quero me especializar no conteúdo para a prova FCC, para alguma prova da FCC, para alguma prova da CESP. Por isso que existe o site tipraconcursos.net. Esse curso que eu estou apresentando para vocês, ele trabalha sim com o nível de aprofundamento necessário, extremo em gerenciamento de projetos, mas vai chegar um momento que você vai ter que se aprofundar na banca. Nesse momento de se aprofundar na banca, o que você vai fazer? Cara, sai correndo lá para o site. Vai por mim, pode ter certeza. Eu tenho certeza que você vai gabaritar muita prova só com esse curso aqui, mas pô, corre lá no site, tá bom? Que o conteúdo que você precisa adicional, complementar, vai estar lá no site. Você corre, se matricula em um dos nossos cursos e é só correr para abraço. Todas as sextas-feiras eu vou postar, ou o pessoal da nossa equipe vai postar um dos vídeos aqui nossos no nosso canal do YouTube, tá bom? Que é o canal TI para Concursos, conforme está aparecendo aí na tela de vocês. E dali em diante, basta que vocês sigam acompanhando as aulas e interajam, inclusive, com as aulas, né? Ou seja, poxa, fiquei com dúvida em tal conceito, acredito que você poderia complementar, inclusive, o conceito X na próxima aula, você poderia colocar alguma coisinha adicional sobre tal e tal conceito, ou seja, de forma que a gente tenha esse espaço de tempo de uma semana. Esse curso está começando a ser postado hoje, né? Dia 27 de novembro de 2015. Então, nós teremos bastante tempo para irmos trabalhando o conteúdo de forma bem interativa, respondendo a questionamentos, conforme, na verdade, né, for possível, e complementando as aulas subsequentes. Mas eu vou pedir para vocês o quê? Querem interação.
Tá bom? Isso faz parte, inclusive, da didática, do mecanismo de aprendizagem que nós estamos trabalhando nesse curso, respectivamente. Do jeito que eu falei, é um projeto inovador, então eu preciso que vocês também ajudem o projeto aí para frente. Todas as aulas terão aproximadamente de 20 a 30 minutos e serão aproximadamente 30 aulas. Por que aproximadamente 30 aulas? Vai depender da interação dos senhores. Se vocês interagirem mais, serão mais aulas. Afinal de contas, eu vou ter que responder mais dúvidas, vou ter que trabalhar com mais questionamentos, vou ter que inserir talvez um slide ou outro a mais, tá bom? E vamos colocar assim de 20 a 30 minutos, porque existem conteúdos que são mais curtinhos, outros conteúdos que são mais extensos, e dependendo desses conteúdos, eu não vou simplesmente aproveitar 5, 10 minutinhos de uma aula restante para poder atropelar e iniciar um conteúdo que vai ficar, vamos colocar assim, uma semana sem você trabalhar com ele. Perde um pouco a didática, concordam comigo? Joia, então. Trabalharemos aqui com exercícios das principais bancas, como CESP, FCC, ESAF, SESGRAN-RIO, e vou pedir o seguinte para vocês sempre. Curtam cada um dos vídeos, compartilhem esses vídeos, comentem, interajam com os vídeos, e mais do que isso, inscrevam-se no canal, gente. É só clicar ali assim, inscrever-se, que você vai receber as notificações, não só desse programa, que na verdade faz parte, na verdade, do nosso programa de todas as sextas-feiras, que eu me proponho aqui a trazer esse conteúdo para vocês, mas também as notificações do nosso programa que é apresentado e postado no canal do YouTube todas as quartas-feiras, tá bom? Esse programa das quartas-feiras, ele trabalha, na verdade, com as atualizações referentes aos concursos públicos de tecnologia da informação que acabaram acontecendo no decorrer da última semana. Especialização no assunto, conforme eu já falei, corre lá para o site tipraconcurso.net que você vai ter. Nosso conteúdo, gente. O nosso conteúdo ele vai seguir meio que aquilo que já é apresentado no próprio PMBOK. Se alguém já teve a curiosidade de abrir o PMBOK, já pegou na biblioteca o PMBOK, vocês vão ver que ele é separado por capítulos e aqui nós vamos apresentar de uma forma semelhante aos capítulos que são apresentados lá dentro. Primeiro ponto, eu vou trabalhar nesses 5 primeiros itens. É uma conceituação, realmente, né, uma localização de vocês, afinal de contas, no que é gerenciamento de projetos e o que é o PMBOK. Nessa conceituação, propriamente dito, nessa apresentação como um todo, vocês vão ver que diversos conceitos são apresentados, diversos conteúdos são, inclusive, apresentados em questões de concursos públicos, mas ela é de extrema importância, inclusive, para que nós consigamos tocar o assunto adiante. Eu gosto muito de trabalhar com as minhas aulas num esquema de nivelamento. Então, vamos colocar nesses 5 primeiros itens, nós estamos trabalhando entre os níveis 1 e 2, se for para colocar em 5 níveis de conhecimento, tá bom? Trabalharemos, então, conceitos relacionados a projetos, já iniciando hoje esse tópico, operações versus projetos, processos, projetos e organização, o contexto de gerenciamento de projetos propriamente dito em uma organização, ciclo de vida do projeto, processos e grupos de processos propriamente dito, onde nós vamos descrever os grupos de processo como um todo e vamos apresentar, na verdade, uma visão vertical de como o PMBOK distribui os processos dentro do seu conteúdo, e dali em diante a gente começa a apresentar o conteúdo de forma horizontal, a visão em disciplinas ou áreas de conhecimento. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a apresentar os processos do PMBOK, que dali em diante eu vou trabalhar com vocês com gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, das comunicações, dos riscos, das aquisições e das partes interessadas. Tranquilo? Vamos então entrar no nosso conteúdo aqui, gente? Vem comigo. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, por favor. Afinal de contas, já pararam para pensar de onde vem a necessidade de gerenciarmos projetos? Eu vou dizer para vocês o seguinte, gente. Gerenciar projetos é algo inerente ao ser humano. É algo inerente ao ser humano. Se já existiu o ser humano na Terra, se já existiu o ser humano no espaço, em qualquer outro lugar que seja, vocês podem ter certeza. Estamos falando aqui especificamente do que? O ser humano precisa gerenciar projetos. Como, por exemplo, senhores, pensem bem, pirâmides do Egito, certinho? Está aqui, né, a pirâmide do Egito, ela está aqui no nosso cantinho esquerdo superior da tela. E vocês vão pensar o seguinte, gente. Nas pirâmides do Egito, nós tínhamos, afinal de contas, o que aqui, para construir essa pirâmide?
Nós tínhamos, na verdade, uma necessidade de certos faraós terem, afinal de contas, de acordo com a história, né, se a gente for assistir ali no History, no Discovery, essas coisas tudo, eles dizem que, afinal de contas, as pirâmides foram construídas para que fossem o que? Túmulos sagrados dos faraós, de terem túmulos sagrados que mostrassem poder já em vida, né? Ou seja, nós tivemos pirâmides que demoraram 20, 30, 40, 50 anos para serem construídas. Às vezes ficaram até para uma próxima geração. Pensem bem, teria como alguém ter feito uma pirâmide dessa, baseada em 4 pontos, que é fechada em cima de um eixo ortogonal perfeito, sem um projeto? Pensem bem, se eles tivessem, na verdade, tocado o assunto sem projeto algum, eles saberiam como, por exemplo, como arrastar as pedras, né? As pedras, toneladas pesa cada uma das pedras, né, gente? Com pessoas puxando na areia. Como que eles fariam, na verdade, as rampas para que a pedra chegasse lá em cima e a colocar nas costas? O que eles iam fazer? Afinal de contas, nós temos aqui, então, o quê? Algo único, vocês repararam isso sendo construído? Seja essa pirâmide, se a loja que na foto estaria ali um pouquinho mais para o lado. Mas, enfim, nós temos o que aqui? Algo que demorou um certo tempo e que foi único. Olha a casa, gente, quando vocês vão construir uma casa, ó. Todo mundo aqui já acompanhou uma construção, seja própria, seja do amigo, enfim. Vocês já repararam que casa sem projeto não tem futuro, não vai para frente? Daqui um pouco você descobre que na hora que você vai colocar o telhado lá principal, faltou a viga que você não projetou anteriormente. Uma casa também tem essa necessidade no projeto? Tem. Do jeito que eu falo para vocês. Projeto é inerente à humanidade. Uma viagem, gente. Olha essa estrada aqui embaixo ó, que eu estou trazendo para vocês. Estão vendo? Uma viagem, quando você vai fazer, cada viagem é diferente uma da outra. Cada viagem é um projeto diferente. Tudo bem? Só que para a gente poder entrar, afinal de contas, na definição de projetos, o que a gente vai fazer? Eu vou, primeiro de tudo, esclarecer alguns pontos que vocês precisam ter em mente. E esses pontos são chamados de quê? Sopinhas de pez. Pode parecer uma coisa boba, né? Uma colocação sopinhas de pez, mas é porque, na verdade, são conceitos que, quer queira ou não, eu vejo diversos, até mesmo gerentes de projetos, gente, às vezes, quando você senta em mesa para conversar com eles, só por curiosidade, eu sou certificado PMP, inclusive, né, trabalho com consultoria, trabalho com gerenciamento de projetos há mais de 8 anos, aí já amo essa área para vocês terem uma ideia, e às vezes quando você senta em mesas de projetos para conversar com o pessoal, uma reunião de acompanhamento, uma reunião de status, você vê as pessoas confundindo essa sopinha de pez. E mais do que isso, você vê diversas vezes em questões de concurso público, ótimos concurseiros, ótimos concursandos, estudantes, vamos colocar assim, errando questões por quê? Porque vão tropeçar nesses termos. Primeiro termo que eu quero apresentar para vocês, PMI. PMI. O PMI não é uma metodologia, tudo bem, gente? Como aparece em diversas provas. De acordo com a metodologia PMI, maldade, PMI não é metodologia. PMI é o Project Management Institute, ou seja, é um instituto internacional de gerenciamento de projetos, senhores. Isso mesmo, esse instituto internacional, vamos colocar assim, de gerenciamento de projetos, é o responsável por agrupar, gente, as melhores práticas que nós temos em gerenciamento de projetos em todo o mundo e colocar tudo isso onde? Em um livro chamado PMBOK. Não só isso, o PMI também centraliza as certificações que nós chamamos de PMP, que é o Project Management Professional, tá bom? Não só isso, o PMI também realiza encontros anuais, internacionais, realiza também encontros, vamos colocar assim, nacionais, dependendo do capítulo que você tiver do PMI, ali que está trabalhando, e até mesmo encontros em cidades, encontros estaduais de gerenciamento de projetos. Trabalhando com o quê? Com a disseminação das melhores práticas de gerenciamento de projetos pelo mundo afora. O que é o PMBOK? O PMBOK, nós vamos ver a distribuição dele em algum slide aí logo adiante, tudo bem? Mas o PMBOK eu tenho que colocar na minha mente que ele é o quê? Ele é um livro, ele é um framework, ele não é uma metodologia, ele não é um processo, tá bom? Ele é, na verdade, o quê? Um livro que agrupa as melhores práticas em gerenciamento de projetos. Ou seja, eu vi que deu certo lá na Inglaterra o cara utilizar um cronograma, um diagrama de Gantt para poder acompanhar o cronograma do projeto dele. Eu vi que essa mesma prática deu certo na China, eu vi que essa mesma prática deu certo no Brasil, deu certo no Canadá, na Austrália. Opa,
temos aí identificado uma boa prática em gerenciamento de projetos. O que eu faço? Pego e registro isso no livro PMBOK. Ou seja, estamos falando do quê? De um livro de melhores práticas. Observação importante, PMBOK não é PMBOK. Igual o pessoal fala, livro de gerenciamento de projetos. Não, e eu já vi isso sendo apresentado em provas. Detalhe, a questão estava correta, por incrível que pareça, porque a definição PMBOK, livro, guia, framework, PMBOK, não alteraria de forma alguma a resposta que o candidato deveria apresentar em uma das opções. Era uma questão de múltipla escolha, tá bom? Mas tomem cuidado, é PMBOK, não é PMBOK que se fala, beleza? PMP, do jeito que eu falei, o PMP ele é o Project Management Professional. Quem é esse Project Management Professional? Ele é o... Vamos colocar o bambambam do gerenciamento de projetos, gerencia projetos demais da conta, sabe muito da prática de gerenciamento de projetos, tal e tudo mais. E mais do que isso, o que ele fez? Ele fez uma prova. E nessa prova ele comprovou que ele percebe, ele entende muito de gerenciamento de projetos. Tudo bem? Para ser gerente de projetos é obrigatório ter o PMP, o certificado? Não é obrigatório. Já vi umas 3 questões cobrando isso. Então fiquem ligados, tudo bem? Na verdade, o que ele está comprovando é que ele entende muito de gerenciamento de projetos e fora ele ter esse conhecimento em gerenciamento de projetos, ele também conhece a parte teórica de gerenciamento de projetos, que é o que é trazido justamente dentro do próprio PMBOK. O último Pzinho que nós temos aqui, afinal de contas, fora projeto e gerenciamento de projetos também que entraria, porque tem um P no meio, é o PMO, tá bom? PMO nós temos que tomar cuidado, porque o PMO, vez ou outra, aparece na sua prova apresentado de 2 formas diferentes. Primeira das formas, PMO como Project Management Officer, ou seja, é o consultor de gerenciamento de projetos, é o executivo de gerenciamento de projetos. Essa é menos apresentada. E existe o Project Management Office, que é o chamado justamente o que? Escritório de gerenciamento de projetos. Se no seu edital estiver escrito PMO, ele está falando da segunda definição. Mas vez ou outra já vi cair em provas de concurso público, principalmente um tempo atrás, 2, 3 anos, 4 ainda atrás, apresentava um PMO também falando que era o consultor, o executivo de gerenciamento de projetos, só que você detectava isso facilmente no decorrer da questão, porque dali em diante ele estava falando especificamente sobre um profissional. Tranquilo, gente? Ou seja, PMI, PMBOK, PMP e PMO. Tá dominado? Então vem comigo aqui, vamos continuar. Gerenciamento de projetos. Tá jóia então. O pessoal do PMI junta tudo, documenta no PMBOK, faz a pessoa tirar a certificação, existe escritório de projetos e tudo mais. No slide anterior, vocês detectaram que quando a gente fala em gerenciar projetos, eu estou, na verdade, pegando conhecimentos, eu estou pegando habilidades, eu estou pegando ferramentas, técnicas, coisas específicas para que eu consiga entregar aquele projeto? Essa é a definição de gerenciamento de projetos. É realmente o quê? A aplicação do conhecimento, das habilidades, das ferramentas, das técnicas, às atividades de um projeto para atender aos seus requisitos. Isso é gerenciar projeto, gente. É você pegar tudo isso, pegar tudo que você conhece de gerenciamento de projetos, entendeu? Pegar suas habilidades, soft skills, hard skills, inclusive, que você tem em gerenciamento de projetos, e trabalhar com ferramentas e técnicas específicas e entregar um projeto. É disso que a gente está falando. Beleza? Vamos seguir adiante aqui, que ainda tenho mais algumas apresentações para fazer para vocês em relação a conceitos. Isso, inclusive, vai acontecer ainda no decorrer da próxima aula, né, da nossa segunda aula. PMBOK, conforme eu disse para vocês, eu preciso descrever ele um pouquinho mais nesse momento, tá bom? PMBOK, se vocês quiserem, vocês podem comprar o livro, na verdade, no próprio site do PMI. Você pode comprar esse livro no site da editora Saraiva, por exemplo, também, no site da Saraiva, né? Ou da Livraria Cultura, que hoje em dia é a mesma livraria, para falar a verdade, ou podem pegar ele numa biblioteca, sem problema algum. Pegar o PMBOK, tudo bem, gente, de forma copiada, baixado da internet, é inclusive um dos problemas que nós temos tratados dentro do próprio código de ética, tá bom? Por quê? O PMBOK ele não pode ser redistribuído. Tanto que eu mesmo, a versão que eu tenho do PMBOK da terceira, da quarta e da quinta edição, estão registradas especificamente no meu nome, para você ter uma ideia, tá bom? Ou seja, toma cuidado, eu já vi questão cobrando isso, inclusive, né? Ah, se você tem um PMBOK, teu coleguinha pediu para você poder passar para ele e tal e tudo mais, você está incorrendo contra o código de ética de um gerente de projetos, de acordo com o próprio PMBOK. Essa questão estava correta, beleza? Vem comigo aqui então, conforme eu já disse, PMBOK,
Guia de Boas Práticas. Beleza? Atualmente, na sua quinta edição, né, na sua quinta versão, na sua quinta edição, nós temos então o quê? 47 processos. 47 processos que mudaram, afinal de contas, do que a gente tinha anteriormente do PMBOK quarta edição, mas que continuam agrupados em 5 grupos de processos. Quais são esses grupos de processos? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Decorem isso. Tudo bem? Vocês vão precisar saber que são 5 grupos de processos e quais são eles. Não confundam nunca grupos de processos com fases de um ciclo de vida de um projeto. Tá bom? Até a segunda versão do PMBOK, nós ainda tínhamos a nomenclatura que era idêntica para os dois esquemas, só que dali em diante, a partir da terceira, quarta edição, eles modificaram, criando, na verdade, etapas genéricas para um ciclo de vida de um projeto, que nós vamos estudar no decorrer do nosso curso, quando a gente for falar especificamente sobre ciclo de vida de um projeto. Beleza? Olhem essa questão. Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Analista Técnico de Controle Externo, de TI, 2012, FCC. Os 5 grupos de processos descritos pelo PMBOK Guide, você viu que ele escreveu direitinho, né? Guia PMBOK, está certinho, que são utilizados para organizar e descrever a realização do projeto são iniciação, planejamento, não é isso, gente? Execução, monitoramento, controle e encerramento, ou seja, letra E. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, gente, é o seguinte, mesmo que na sua concepção correta sobre gerenciamento de projetos nós saibamos que o PMBOK não é uma metodologia, que o PMBOK não é um processo, vez ou outra a CESP apresenta, afinal de contas, questões lhe perguntando, ou seja, itens específicos do CESP, na verdade, lhe perguntando se uma metodologia do PMBOK é, na verdade, um guia de boas práticas. A metodologia do PMBOK apresenta-se com 47 processos. A metodologia do PMBOK possui 10 áreas de conhecimento. Vocês reparam que eles chamam, afinal de contas, framework de metodologia e processo? Então tá bom, fiquem espertos nesse tipo de questão. Todas essas 3 assertivas que eu falei para vocês seriam consideradas como corretas pela CESP. Tudo bem, senhores? Perfeito? Outro ponto, ao resolver uma questão, assim que eu começar a falar sobre a questão, peguei, comecei a falar sobre a questão, apresentei no slide, você vai pegar aí no YouTube, vai dar um pausezinho, vai tentar resolver a questão sozinho, depois você vai voltar para ela, tá bom? Professor, fiquei com dúvida, mesmo assistindo a videoaula. Corre lá no site, no tiparacconcurso.net, se matricula no conteúdo em PDF. É conteúdo adicional, é conteúdo complementar, vocês podem ter certeza, vai te ajudar muito. Fora que nas minhas videoaulas, inclusive, que eu disponibilizo lá no tiparacconcurso.net, eu coloco, inclusive, conteúdo em revisão. Tudo bem, senhores? Bora seguir adiante? Vem comigo. PMBOK apresenta-se também uma distribuição horizontal, conforme eu disse aos senhores. Essa distribuição horizontal, ela apresenta, na verdade, as áreas de conhecimento ou as disciplinas. Professor, são quantas? São 10 áreas de conhecimento. Integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Professor, você já viu isso sendo cobrado em prova de concurso público? É claro, já vi ser muito cobrado em prova de concurso público esse tipo de conhecimento. Você tem que saber de cor quais são as 10 áreas de conhecimento ou disciplinas. E como que eu vou decorar isso? Bora trabalhar com a técnicazinha mnemônica aqui? Eu chamo essa técnica mnemônica de narrativa. Como assim narrativa? A gente vai contar uma história sobre o assunto, tá bom? E no final dessa história nós vamos criar um acrônico. Tá tranquilo? Vem comigo então. Todo mundo aqui conhece um estado chamado Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o pessoal por lá, a gente chama cachorro mesmo, de caça, de cusco. Então você vai imaginar na sua cabeça o quê? Um cachorrinho, certo? Um cusco, um cão de caça, foi lá, correu, pegou um osso, tudo bem? E desse osso que ele pegou, ele enterrou esse osso e perdeu onde que ele enterrou esse osso. Tá bom? Só que para poder achar esse osso, esse cachorro vai precisar do dono dele com uma pá na mão. O que o cachorro vai fazer? Vai recorrer ao seu dono, para que ele consiga com a pá tirar o osso do chão. Nesse momento, você tem um acrônico do quê? E neste cusco a recorria pá. Reparem que aqui eu estou trabalhando, tá vendo? Ó, com a letra maiúscula relacionada ao início de cada um
tá vendo, ó? Cada uma das minhas áreas de conhecimento, ou cada uma das minhas disciplinas. O I do I neste, na verdade, é integração. O ES do neste é escopo. O TE é tempo. O CUS é custos. O qualidade, RE de recursos humanos. O CO de comunicações. O RI de riscos. O A de aquisições. E o PA das partes interessadas. Eu duvido você esquecer isso de agora em diante, tudo bem? Lembra da historinha e qual acrônico que a história te forma. A história tem que ser esdrúxula, tem que ser confusa, tem que ser engraçada para que isso funcione. Tudo bem? Eu sei que ela não é engraçada, mas ela é esdrúxula, é uma história realmente estranha, tá bom? Teste essa técnica, inclusive, com diversos outros pontos quando você estiver trabalhando. Vamos seguir adiante? Projeto. O que é projeto, afinal de contas, na mente de vocês? Professor, eu reparei que as pirâmides do Egito eram empreendimentos únicos. Eles começavam, finalizavam e, na verdade, tinham um tempo para que ela fosse entregue. Eu reparei que a casa, quando eu estou construindo, também é empreendimento único. Eu começo, eu finalizo aquela casa, entrego uma casa específica, uma casa única, e, inclusive, pelo fato de nós termos terrenos diferentes, nós temos uma aquaplanagem ali diferente a ser trabalhada, nós temos períodos do ano, afinal de contas, para construir, mesmo que sejam casas idênticas uma da outra, que devem ser consideradas naquele momento. E reparo mais ainda, professor, uma viagem. Uma viagem também tem características diferentes que a torna o quê? Uma viagem exclusiva, uma viagem única. Como, por exemplo, uma viagem que eu fiz ano passado, eu posso ter viajado com um filho somente. Esse ano eu posso estar com um recém-nascido dentro do carro. Eu posso ter feito uma viagem ano passado com um carro um pouco mais antigo. Esse ano eu faço uma viagem com um carro automático, certo? Vai gastar mais um pouco, quando eu considero, na verdade, o meu projeto de gasto financeiro com a minha viagem. Mas eu também posso chegar mais rápido, porque, afinal de contas, o meu carro é mais potente. Entenderam? O que é um projeto, então? Um projeto, senhores, ele é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O que vai marcar, na verdade, aqui, vai demarcar, na verdade, para a gente que a questão está falando sobre projeto e não sobre uma operação. O que vai demarcar isso para a gente é justamente o fato do meu projeto ser sempre temporário, ou seja, ele tem início e fim, e dele ser exclusivo. Eu estou entregando para você, meu amigo, algo único, algo exclusivo. Um produto, um serviço ou resultado que são exclusivos. Vai se diferenciar da operação porque a operação ela é continuada e prevê a entrega sempre de um mesmo resultado. Poxa, professor, isso me lembra processo. Beleza, exatamente. O processo ele é trabalhado com base em operações. É fazer mais do mesmo sempre. Eu estou repetindo aquilo, estou repetindo aquilo. Então você tem que tomar muito cuidado em questões de concursos públicos que vão te perguntar como, por exemplo, o desenvolvimento de um software é um projeto? Tranquilo. Tranquilo, né? Joia. Tinha uma questão antiga, inclusive de 2011, que perguntava o seguinte: a venda de um equipamento, olha só isso, né? A venda de um equipamento ao final da operação de um processo específico que era trabalhado em uma fábrica pode ser considerado um projeto? Certo ou errado? Certo. Repare bem que a venda propriamente dito, não o processo, a operação da fábrica, a venda desse equipamento é considerado sim um projeto. Por quê? Eu inicio um projeto de venda, eu anuncio aquilo, não é? Tem um resultado único esperado, que é a venda de todo aquele equipamento, e tem a finalização, afinal de contas. Perfeito? Que é quando? Quando, afinal de contas, eu vendi todo aquele equipamento. Conseguem detectar essas diferenças, senhores? Beleza, vou me exercitar rapidinho com um exercício aqui, ó. Exercício da Telebrás, especialista em gestão de telecomunicações. De acordo com o PMBOK, gerenciar projetos é aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Acerca dos conceitos básicos do PMBOK, julgue os itens seguintes. Os projetos de uma organização geram sempre o mesmo resultado. E aí, gente, dá o pausezinho, responde e depois volta, tá? Senhores, esse item está claramente errado. Um projeto ele sempre vai gerar um resultado singular, um resultado único. Tudo bem? Resultado, produto ou serviço. Bem, senhores, primeiro ponto, agradeço demais a conta por vocês estarem assistindo essa aula. Ela está sendo gravada com muito carinho, muita atenção mesmo. Estou trabalhando de forma muito assídua nela. E eu vou pedir o seguinte, logo abaixo aqui do vídeo no YouTube, aqui embaixo mesmo você vai ver, tem comentários. Eu vou pedir para vocês, gente,
Comentem a aula, peçam que sejam complementados conteúdos específicos, que eu vou tentar trabalhar até no máximo a próxima aula sempre, tá bom? Interajam com a aula. Mais do que isso, curtam o conteúdo, compartilhem o conteúdo com seus amigos, colegas e por aí vai, tá bom? E inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo essa aula em algum outro local que não seja no YouTube, o nosso canal do YouTube é www.youtube.com/user/canal TI para concursos. Ou então você pode buscar ali, canal TI para concursos, que vai aparecer, afinal de contas, o link para o nosso canalzinho aí. Tá bom, gente? Ó, muito obrigado pela audiência. Vou ficando por aqui e não se esqueçam de visitar o nosso site e se matricular em nossos cursos em www.tiparaconcursos.net. Até mais, tchau!